muito especial. Abra sua Bíblia no livro de Josué, livro histórico de Josué, capítulo 1, que é o capítulo onde está o tema que os irmãos escolheram. Eu poderia ler do verso 1 ao verso 9, mas eu quero me apegar ao verso 9, apenas para sintetizar todo esse texto, e depois nós vamos abrindo o coração para aquilo que Jesus falou comigo. Eu estou meio em aperto, porque quando você prega no primeiro dia, você tem liberdade para discorrer sobre o texto, e tudo que você traz é novidade, e eu estou acompanhando aqui o congresso. Obrigado, filho. Eu estou acompanhando aqui, eu tenho visto os cortes que tem soltado lá no Instagram, no YouTube, a mensagem completa, e eu tenho falado: Jesus, eu estou em aperto, porque todos os santos que estão tendo oportunidade estão inserindo o texto de uma maneira rica. Será que vai sobrar alguma coisa para mim falar? Eu creio que na minha simplicidade Deus vai deixar uma porção para nós, amém, queridos? Ora por mim daí, que eu prometo ser fiel daqui, e Deus nos abençoa. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Olha para essa pessoa que está ao lado, diga: um homem, uma missão e uma promessa. Podeis assentar-se. O livro de Josué, ele parece formar uma unidade literária composta por um só autor. Apesar dos últimos capítulos nós termos a ideia teológica de que não foi Josué quem escreveu, porque é escrito posterior à sua morte, e não há como alguém escrever algo antes de morrer se não for profeta, e se não for o Eterno. Mas nós acreditamos que, independente de duas ou mais fontes primárias que escreve esse livro, como alguns afirmam, o que foi editado e reeditado por muitos séculos, isso não importa, porque embora a autoria seja humana, e essa autoria sendo humana pode ser debatida, a inspiração do livro é divina, e sendo divina, ela é clara. E aqui está a primeira coisa que observamos de todo o livro: o papel ativo atribuído a Deus que está em todo o livro. O papel ativo e presente em todo o livro da pessoa de Deus, da sua demonstração de graça, de favor e de poder. Isso implica que Deus não é apenas o autor dos escritos, mas também é o autor dos eventos que estão registrados nesse livro. Ele é apresentado como aquele que toma a iniciativa dos movimentos feitos por Israel. Desde começar o capítulo 1, onde eles estão 30 dias paralisados pela morte de Moisés.
ninguém move-se, ninguém fala, ninguém dá um comando. É Deus quem tem que descer no arraial e sacudir a poeira daquele culto fúnebre permanente e dizer: meu servo Moisés é morto, levanta, passa esse Jordão, tu e esse povo, e toma posse da terra que eu prometi aos seus pais. É Deus que desce, após os espias irem e virem com boas notícias, e na pessoa de Jesus, uma forma teofânica para o anjo do Senhor, e se revela como o capitão dos exércitos do céu. Ele diz: eu entreguei nas tuas mãos o rei, os príncipes e o povo. Não utilizará a espada, eu vou fazer as muralhas virem abaixo. É Deus quem, após a grande vitória, paralisa a caminhada de conquista pelo pecado de Acã e para consertar a rota, para que Israel não tropece na desobediência e entenda que o mínimo pode trazer grandes derrotas. E depois de acertar, no lugar da morte de Acã, sai uma promessa. E posteriormente o profeta vai dizer que ali naquele vale de confusão, uma porta de esperança vai se abrir. E essa porta é Jesus. Acã perde toda a sua casa e a possibilidade de conquistar o seu espaço como promessa. Morre, é colocado um montão de pedra como memorial, por causa de uma capa, por causa de algumas pratas e por causa de uma decisão errada, uma cunha de ouro. Quando Jesus vem, ele entra em Jericó para quebrar a maldição e abre a porta da esperança, tirando a capa do cego. Entra na casa do baixinho, servidor público, cobrador de impostos, para dizer: você tem roubado. E ele disse: eu tenho roubado, eu vou devolver 4 vezes mais. E devolve as pratas que foram roubadas, para quebrar a maldição, sendo ele a porta de esperança que se abre nos lugares de confusões. É ele quem vai abrir a mente e direcionar o que já tinha falado através de Moisés, onde cada uma das tribos irão ficar. É ele quem novamente auxilia Josué para dizer aos levitas que não terão propriedade, morarão no meio dos seus irmãos, mas aonde estiver a cidade dos levitas, ali haverá uma porta aberta para que aquele que causou um acidente, aleluia, inocentemente, não seja morto pelo vingador do sangue. E abre-se então as casas de recuperação e restauração, enquanto o sacerdote permanecer vivo. É ele quem vai dar direção de conquista, orientação. Em todos os tempos em que Josué está na terra, nós vemos uma ação livre e soberana de Deus, com cooperação para que a terra fosse conquistada. Olha para essa pessoa e diga: nunca foi sobre mim ou você. Diga: sempre foi sobre Deus e a sua glória. Diga: é por isso que dá certo, porque se fosse sobre você, já teria há muito tempo se arrebentado.
mas como é sobre ele a glória dele, não tem como dar errado. A vitória é certa para a glória de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Foi Deus quem escolheu e instruiu Josué para fazer a sua obra. Foi ele quem condenou o povo pela desobediência e elogiou o povo pela cooperação. Então, por todo o livro, o elemento divino é certamente magnificado e o elemento humano é minimizado. Consequentemente, a ênfase espiritual do livro deve receber uma adequada consideração pelo intérprete. Mas a inspiração é divina. Um aspecto do relacionamento divino com o homem é evidenciado na pessoa de Josué, que lá atrás era chamado de Oséias, e no meio do deserto seu nome é mudado. Ele sai do Egito como Oséias, entra em Israel como Josué. A forma hebraica para Yeshua, Jesus, latinizado Yeshu, de maneira que Josué é o tipo de Cristo, capitão da nossa salvação. É aquele que vai à frente para nos fazer entrar em Canaã celestial. Assim, a história redentora de Israel, entrando e possuindo Canaã, ilustra a experiência espiritual cristã de conflitos, de vitória e de bênção nas esferas celestiais, por meio de Jesus e do poder de Deus. Em Hebreus 4, por exemplo, o escritor vai falar do repouso em Canaã, e ele vai terminar dizendo que há um repouso para o povo de Deus. E ele não está falando de um repouso aqui, ele está falando de um repouso eterno. Mas também não fala de um repouso eterno como uma geografia celestial, quando a trombeta tocar e nós formos para a nossa casa. Todavia também fala sobre uma pessoa, porque Jesus é este repouso, e ele disse: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, depois de inúteis lutas no deserto, apresenta-se Josué como aquele capitão que vai dar repouso para o povo em Canaã. Depois de sairmos do Egito, atravessarmos esse deserto da vida cristã, Jesus nos consumará a obra de redenção completa e a sua contínua intercessão, arrebentando com o ego do diabo, reconstruindo em nós a natureza cristã salvífica, repreendendo toda a humanidade adâmica, nos dando um corpo novo, lavado, remido, redimido, transformado e glorificado, e nos fazendo chegar às mansões celestes após o toque da trombeta. Então há algumas coisas aqui a priori, como regra de introdução, a serem evidenciadas. A primeira é que ninguém chega a algum lugar de grandeza sem treinamento. O treinamento básico de Josué durou 45 anos. Só aos 85 é que ele vai suceder a Moisés. E aqui está um tapa de luva, porque quando estamos pensando em aposentadoria, Josué está começando o seu ministério. Quando estamos pensando em pendurar chuteira, Josué está dizendo: eu vou entrar na terra, vou derrubar gigante, vou subir monte, vou descer vale, vou derrotar os adversários e vou fazer uma grande obra para Deus. O elemento singular referente a Josué é que ele sempre teve um coração aberto, um coração ensinável, um espírito humilde. Ele começa como servo,
O escravo que sai do Egito e se torna auxiliar, o servo de Moisés, o que lava as suas mãos, nunca se apartou da porta da tenda da congregação, sempre perseguiu a Moisés como aquele que auxilia. E no meio do caminho, Jeová foi preparando, e de servo de Moisés, ele passa a se tornar general do exército de Israel em batalhas. E quando vai entrar na terra, está pronto, porque Deus fez com que a sua prontidão, aleluia, fosse do deserto uma faculdade para o que ele tinha com ele lá na frente. A outra observação a ser evidenciada é que Josué nasceu no Egito, seus pais foram escravos, ele não tem lembranças agradáveis. Como escravo poderia ser morto a qualquer tempo, e aqui está uma providência. E o que nós aprendemos é que Deus preserva os seus por causa do seu plano. Dá uma olhada para essa pessoa e diga: um monte caído no deserto, outros morreram no Egito, mas Deus preservou por causa do propósito. Quem está entendendo nisso aqui, diga glória a Jesus. O tiro vem, a bala come, cai um do lado, cai outro do outro e você passa. Há um acidente na avenida, na estrada, na rodovia, cai para lá, morre um, se arrebenta o outro e nada acontece com você. Vem uma epidemia e um morre nela, outro fica com sequela, mas você está aí. Um se quebra, se arrebenta e desvia, mas você está aí, porque quem Deus tem um propósito, Ele preserva-o na sua presença. Lá no final nós vamos falar disso, mas a outra observação é que nós só chegaremos a ser grande se valorizar a mentoria e modelo de fé, de caráter e de relacionamento com Deus daqueles que Deus coloca do nosso lado. Ele não se torna o braço direito de Moisés assim. Esse relacionamento começa antes da saída do Egito. Em Números 11 e 28, quando ainda no Egito, a Bíblia diz: Josué era auxiliar de Moisés. Moisés aparece com uma palavra meia maluca, dizendo: nós vamos sair daqui. Essa é a vara de Deus e haverá sinais. O coração de Faraó vai endurecer, mas Deus vai arrebentá-lo. E Josué acredita naquela maluquice. Se eu estivesse lá, não acreditaria, porque Faraó era o cara, aonde ele bota o pé, ninguém bota a mão. Faraó comanda as nações, as riquezas estão ali, o império que domina as nações está ali. Sair dali era quase impossível, mas Josué creu, não apenas na visão, mas no caráter, no modelo de fé e no relacionamento que Moisés tinha. Ele olhou e disse: esse tem algo diferente, carrega algo pesado da parte de Deus, então é aqui que eu vou me encostar, porque um dia o que está ali vai passar para cá. Então ele sai do Egito como escravo, no deserto se transforma em um soldado e servo de Moisés. É um dos primeiros a entrar na terra de Canaã como espia. E é também, junto com Caleb, os únicos que voltam dando bom testemunho. E o Senhor disse: porque neles havia um espírito diferente. Eles perseveraram em seguir ao Senhor.
Olhe para cá. O maior desafio de Josué não foi o de encarar amalequitas. O maior desafio de Josué não foi o de perseverar em meio aos murmuradores do deserto. O maior desafio de Josué não foi deixar-se ser envolvido pelo populacho que sai do Egito. O maior desafio de Josué não foi nem de crer contra a esperança dos desafios de conquistar Canaã, foi de suceder a Moisés. Essa transição mexe com ele e mexe com qualquer um de nós. Está maluco? Suceder, ser o sucessor de alguém como Moisés? Isso para alguns torna-se motivo de enxergar como Deus confia em nós posições gigantes. Isso para alguns é o motivo de enxergar que Deus vê em nosso nível de intimidade, de fé para tal cargo. Mas para outro que entende da grandeza do desafio, paralisa-se. Sobre Moisés, a Bíblia diz: Deus falava face a face. Quando a nuvem descia e Deus entrava na tenda da congregação, era só Moisés que ia lá para dentro. O único rosto que brilhava no meio daqueles mais de 2 milhões de pessoas no deserto, era só o de Moisés. Para os outros a voz era trombeta, como relâmpago e trovões. Mas para Deus era a suavidade falando com ele, Moisés, a quem Deus deu revelações, a quem Deus deu a lei, a quem Deus deu orientação de direção, a quem Deus colocou uma nuvem de dia e uma coluna de noite como flecha para acertar o caminho, a quem Deus constituiu o maior de Israel sendo legislador. Agora levanta-se um Josué para assumir o lugar desse homem. Não é à toa que tem 30 dias e Josué não faz nada. E os sintomas de Josué aqui não é só de paralisia, mas é de estagnação, de desânimo, de falta de coragem. O cara que venceu a Amalequita no braço, agora está sem coragem porque vai assumir uma posição. E ele sabe que a responsabilidade é grande, porque o ministério de Moisés era conduzir o povo no deserto. O ministério dele agora é conduzir o povo para dentro da terra da promessa e conquistá-la. Mas a escola foi boa. 45 anos não foram jogados fora, porque ele aprendeu a vencer a desobediência e a impaciência. Ele aprendeu a vencer os gigantes internos como ciúmes, inveja, medo e insegurança. Ele aprendeu a vencer a adversidade externa como Refidim, Amaleque, símbolos da carne. Ele aprendeu a vencer o deserto com as tentações, murmurações, insolência, incredulidade e idolatria. Ele aprendeu a perseverar 40 dias no monte e o resto da vida na porta da tenda, sempre no deserto. Um homem desse, quando levanta, ninguém consegue colocá-lo no chão de novo. Preste atenção nessa verdade. Viver a vida em Cristo implica em atravessarmos os desertos, enfrentar lutas, tentações, batalhas e perigos.
Toda a nossa vida nós temos dias de celebração e dia de choro. Dias em que a cabeça está untada com óleo de alegria e dia em que estamos cobertos de cinzas de tristeza. Agora olhe para essa pessoa e diga: esse é o tempo de preparo, o tempo da faculdade divina, o deserto onde Ele te deixa só, para tratar só com você, porque o que Ele está preparando para ti é maior do que a sua capacidade exige. Aleluia. Por isso que Deus disse: Moisés, o meu servo é morto, levanta-te pois agora. Ele está paralisado diante da responsabilidade de assumir a posição. Passa-se 30 dias de lágrima, recordações, a crise da perda da maior liderança que a nação já teve. Pega essa verdade. Deus levantou e escolheu Josué como Moisés, ainda vivo. Não, diga para essa pessoa que está do seu lado, diga: Deus levantou, escolheu Josué, quando Moisés ainda estava vivo. É Moisés que antes de partir, chama Josué diante de todos e diz: Deus falou que você vai ser o meu sucessor. Dobra teu joelho aqui, deixa eu colocar a mão sobre ti. E é Deus quem está fazendo a transição aqui no texto. Deus levantou Josué ainda vivo, mas só colocou ele no lugar de Moisés quando este morreu. Diferente do que vimos hoje em muitos lugares, aonde matam para depois assumir, ou assumem quando o outro ainda está com gana para continuar. Mas isso é para outro lugar, porque aqui, continuando como guisa de introdução, há 3 grandes absolutos a ser observado no tocante aos desafios de Josué. Primeiro, a herança de possessão sempre será miraculosa. Olha para essa pessoa e diga: Deus deu a promessa, mas também deu a garantia de sucesso da promessa. Ele disse: assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Ninguém vai poder te resistir. Aonde colocar a planta dos seus pés, eu vou lhe dar. Aonde botar a palma das massas mãos, eu vou conceder. Do norte, do sul, do leste, do oeste, aonde vocês forem, eu vou entregar para vocês. Deus deu a promessa, mas deu a garantia, dizendo: não será na força do braço, na força da espada, sou eu que vou à frente, como fui com Moisés, abrindo as águas, colocando o adversário por terra e fazendo vocês prosperarem aonde vocês entraram. Outro absoluto é que as conquistas geográficas dependem da minha movimentação em direção a ela. Deus disse: eu vou dar, mas quem vai botar o pé e pisar é você. Eu vou entregar, mas quem vai colocar a mão e possuir é você. Eu vou fazer, mas quem vai se movimentar em direção ao meu feito é você. Balança aí 2 ou 3 e diga assim: meu irmão, se movimente. Diga: o evangelho é um movimento, a ação de Deus é um movimento, a
ação do Espírito é um movimento. Deus não tem uma conjunção com paralisia, porque Deus continua se movimentando até hoje. Então se movimente, vai para cima, aleluia, faça um curso, estude 1, 2 faculdades, capacite, se prepare, porque o que Deus vai colocar nas suas mãos é maior do que a sua capacidade exige. Terceiro, a confiança de Josué está na garantia que Deus lhe dá nesse capítulo. Por isso, ele alicerça-se nas promessas de Deus. E aqui no texto, as promessas de Deus não são circunstanciais. Deus não precisa que o tempo favoreça a ele para que ele cumpra aquilo que ele disse. Ele cumpre porque é soberano e fiel naquilo que prometeu. A confiança de Josué está ligada ao poder do Eterno. Ninguém te sustentará diante de ti ou te resistirá. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. As promessas de Deus não estão firmadas em nós, estão firmadas nele mesmo. Dá uma olhadinha para esse irmão e diga: Deus é a garantia daquilo que ele prometeu e a confiança daquilo que você vai receber. Essa confiança de Josué tem base na presença. Desde o verso de número 2, Deus vai falar até o 9. Levanta, eu sou contigo. Tenha coragem, eu sou contigo. Onde você entrar, eu entro, eu sou contigo. Ninguém vai te resistir, eu sou contigo. Eu não vou te desamparar, eu vou estar do seu lado. Assim como eu fui com Moisés, eu estarei com você. Ou seja, toda a graça, todo o poder que eu disponibilizei para Moisés, eu vou disponibilizar para você. Não terá mais a influência da nuvem, mas o meu Espírito estará no meio de vocês. Eu não me revelarei no monte, mas o meu anjo andará no meio. A minha glória será significativa, porque não vai ter Jordão que pare. Ele vai ter que reconhecer e abrir para que vocês passem. Três aplicações a gente ora. A primeira verdade que nós vamos aprender nesse texto com Josué: um homem, uma missão e uma promessa, é que Deus não convoca pessoas perfeitas e prontas para conquistar. E sucedeu depois da morte de Josué, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e teu povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Como eu disse, o cara estava angustiado com crise do ser, de perda e de identidade, desanimado, desmotivado e sem coragem. E esta é uma das grandes verdades bíblicas que não podemos perder de vista. Não somos nós mesmos capazes de coisa alguma, disse Paulo, mas a nossa capacidade vem de Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Josué é apenas servo de Moisés. Não existe pessoa pronta.
Existe todo um processo de preparação para enfrentar desafios em todas as áreas da vida humana. Na obra de Deus não existe gigantes ou super-heróis. Tudo isso é mito. O que existe são pessoas imperfeitas, que podem ser usadas por Deus caso os queiram. E aqui tem uma grande verdade, que antes de cruzar as fronteiras externas, nós precisamos vencer as fronteiras internas. Ninguém consegue uma liderança de conquista eficaz se em primeiro lugar não for líder de si mesmo. Nós somos escravos daquilo que não dominamos. No caso de Josué, um desânimo crônico, Deus estava dizendo: seja o Senhor sobre a tua alma, vença este sentimento, porque um líder não pode estar desanimado. Receio, temor. A missão é grande, suceder a Moisés, e Deus diz: esforça-te, anima-te. E o esforço e o ânimo são ferramentas emocionais de alguém que valoriza a unção e a promessa que Deus colocou sobre a sua cabeça. É claro que não conseguimos estar o tempo todo e todo o tempo animado e revigorado. Haverá dia de cansaço, de fadiga, de desânimo. Haverá dia em que a gente não vai querer nem levantar da cama. Eu passei isso semanas passadas, que se não é Lana me afrontando com a vara, dizendo: toma jeito, você é o pastor da igreja, deixa para chorar depois, agora não é hora de chorar, levanta teu ânimo. Tem um povo que está olhando para você, tem um povo esperando mais. Vai para o altar, derrama a sua alma no altar, e o Deus da alma vai curar a sangração, vai te dar bálsamo. Mas levanta-te, por dentro abalado, mas por fora um gigante. Somos escravos daquilo que não dominamos. Paulo fala desses temores internos, dessas flechadas, dessas setas, que todo líder, seja ele profissional, seja ele pai ou mãe, seja ele civil, seja ele religioso, passa. Olha para esse crente e diga: Deus entende a tua alma, só não entende a sua caverna. Deus entende o que você passa, conhece a sua fraqueza e humanidade, mas só não entende você, esse gigante que Ele colocou em pé, se entregar a um sentimento tão hostil. Olhe para quem anda contigo, olhe para as garantias da presença dEle, olhe para o tamanho da promessa, tira os olhos do desafio, vai para dentro. Deus é contigo. Perfeito, mas também não é um desvalido. Pega na mão dessa pessoa e diga: Deus te escolheu. Isso é soberania dele. Diga: levanta, levanta, te anima, agita essa poeira, bata para fora essa poeira, procure o teu posicionamento, sai dessa caverna, porque ainda tem muita coisa para você. Esse autoconhecimento de si mesmo faz superar os níveis de complexidade, origem,
complexidade interna, emocional ou circunstancial. Não é porque a minha origem é plebeu que eu não possa sentar no trono. Não é porque eu nasci na favela do Glotão que Deus não pode me colocar entre príncipes. Para com essas esquisitices de alma. Por causa da sua origem, você está em Cristo e é nova criatura, e Ele te deu uma posição assentado com Ele acima de toda potestade e principado. Essas complexidades internas de flagelação e autoflagelação. Eu não sou ninguém, tadinho de mim, eu sou o pó da bagaceira, eu sou o verme de Jacó. Ah, sai pra lá. Isso não é humildade não, isso é flagelação da alma. Porque quem reconhece o que Deus fez, ele tem um senso de rei na barriga. Ele anda com o peito estufado e diz assim: eu sou príncipe de Deus, eu sou a noiva do Cordeiro, eu sou lavoura de Deus, eu sou templo do Espírito, eu sou boca do céu, eu carrego o céu, eu vivo no reino, o reino está em mim, está dentro de mim, eu tenho uma cidade, eu tenho uma pátria, eu tenho um todo, eu tenho um rei. Me ajuda a pregar, dá uma olhadinha para esse santo e diga: meu irmão, de vez em quando um sololóquio faz bem. Sabe o que é sololoquiar? Ou praticar o sololóquio? É aquela conversa para dentro, é aquela conversa com você mesmo, é aquela conversa com a alma, é aquela conversa com quem gosta de salmodiar, é aquela conversa com o espelho dizendo: levanta meu chapa, anima-te meu chapa, aleluia, olha o que Deus já fez contigo. Esta não é posição de homem e de mulher de Deus. Tem hora que a gente tem que dar um choque de realidade na alma. Essa sede das emoções é mentirosa, é sem vergonha. Ela luta contra o que Deus tem para nós, sempre quer nos colocar abaixo do que Deus tem para nós. Ou alma miserável. Aí vem o salmista e vai falar com ela e diz assim: ó minha alma, anima-te, levanta, porque eu ainda o louvarei. Dá uma olhadinha para esse crente e fala para ele, fala para a tua alma que o jogo ainda não acabou. Diga que ninguém foi para o vestiário, a bola ainda está em campo, e nós estamos dando de 10-0 no diabo. Então levanta do cansaço, aleluia. Não é hora de encavernar, é hora de levantar para conquistar, Josué. Deus é contra o desânimo. Mesmo não sendo de ferro, eu tenho que vencer a estrutura do desânimo. Verso 6, 7, 9, Deus falando 3 vezes para Josué: ser forte, tenha coragem, tenha ânimo. Se ele precisa falar 3 vezes num texto a mesma coisa para o camarada, é porque ele está muito ruim. Sem ânimo ninguém se levanta da crise, ninguém recomeça a trajetória, ninguém renova o ministério, ninguém vai para cima, ninguém investe em coisa nenhuma.
ninguém cruza o Jordão, ninguém enfrenta inimigo, ninguém sobe as montanhas, ninguém toma posse de nada, ninguém restaura casamento, ninguém evangeliza, ninguém experimenta avivamento. Desânimo é a causa número 1 da falta de espiritualidade sadia. Mas o Espírito entrou por aquela porta e o desânimo pulou a janela, porque é o Deus que nós servimos é um Deus que renova o ânimo. Olha para essa pessoa e diga: quem crê corre risco. O que Deus estava dizendo era exatamente isso. Quem crê corre risco. Josué, ouse crer. Eu lembro aqui de um texto lindo, paralítico de Cafarnaum. Quem se lembra desse texto? Além de deficiente, era desanimado. Aí chega 4 amigos e diz: olha, nós vamos te levar até Jesus. Digo eu ou não as escrituras? Ele olha para os amigos e diz: eu quero ficar aqui nessa cama. Aí os amigos dizem: você vai na cama mesmo. Chegam com ele na cama e ele diz: eu não falei? Olha a multidão aí, ó. Tem gente até na porta, como é que a gente vai entrar? Ele diz: não tem problema, a gente arromba. A gente abre caminho, tira as telhas, amarra a cama nas 4 pontas, faz você descer no centro onde Jesus está, mas você vai sair curado. Os amigos têm ânimo porque ele está desanimado. E quando ele chega e está descendo antes de Jesus curá-lo, Jesus diz: homem, tem bom ânimo. Que adianta Jesus curar ele se ele iria continuar desanimado? Então Jesus disse primeiro: cuida da alma, que do corpo eu cuido. Cuida do seu sentimento, que da enfermidade eu dou jeito. Não olha para esse crente e diga: cuida dos seus sentimentos, que da sua família Deus dá jeito, que do seu casamento Deus dá jeito, que da sua vida financeira Deus dá jeito, que na sua vida profissional Deus dá jeito, que no seu ministério Deus dá jeito. Cuida da tua alma, se motiva esta noite, por causa da garantia que Ele fez, porque o resto Ele dá um jeito. Irmão, ânimo precisa ser cultivado. O ânimo é gerado em nós de 3 formas. Primeiro, pela promessa de Deus. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento eu prometi dar aos pais. Que promessa! Deus está dizendo: eu vou fazer. Agora ânimo. Segundo, o ânimo é gerado pelo agir de acordo com a vontade de Deus, porque ânimo é resultado da obediência. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Tem bom ânimo, mas esse ânimo é gerado como consequência de obediência. Olha para esse crente e diga: às vezes você tem que fazer raiva em você mesmo. Aí hoje eu não estou com vontade de ir para o culto, mas eu vou assim mesmo. Aí eu não estou com vontade de terminar aquela campanha, mas eu vou assim mesmo.
Eu não estou animado com esse relacionamento que só me arrebenta, mas eu vou continuar assim mesmo. Se não é uma mulher, é uma prefeita. O ânimo, ele é alimentado pela obediência, enquanto andamos de acordo com a vontade de Deus. E o que mantém o ânimo é a consciência da presença. Quando você levanta a tua cabeça e diz: meu Deus, o Senhor é comigo, né? Uau! O que Deus oferece a Josué é uma base histórica para que ele tenha confiança. Verso 5: assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Deus está dizendo assim: volta a sua cabeça lá atrás, lembra das ações que eu operei na vida de Moisés? Assim como eu fiz com ele, eu vou fazer contigo. Deus está prometendo presença contínua e manifesta. Olha para esse crente e diga: Jesus não é um visitante da casa. Diga: Jesus é um morador permanente da casa. Não é assim: eu estou sentindo ele aqui porque eu estou no culto, eu levantei a mão, adorei e me arrepiei. Não, ele está aí sem você sentir. Ele está aí sem haver arrependimento. Se os seus olhos espirituais pudessem ser abertos hoje, você ia ver quanto livramento Deus te deu. Foi flecha, foi demônio, foi macumba, foi tentativa de assalto, tentativa de arrebentar o ânimo, a alma. E o Deus do céu mandou o anjo que ficou só com a asa assim, ó, só com a asa te protegendo, só te guardando. Presença contínua. Segunda verdade: um homem, uma missão e uma conquista. O é por causa de uma visão que constrói futuro. O verso 2 a 4. O Senhor Deus vai dar uma geografia da bênção, vai abrir os olhos, e Josué vai receber uma visão clara sobre o que fazer, aonde ir e quem levar. O chamado de Deus para Josué foi muito claro, muito específico. Deus não estava chamando ele para outra coisa, senão para cruzar o Jordão e conduzir o povo à terra prometida. Aquela era a meta de Deus para a sua vida. E ele tem uma absoluta certeza daquilo que Deus queria para ele. Deus não estava chamando para outra coisa, senão cruza o Jordão, conduz o povo e deixa o resto comigo. O mesmo Deus que disse: aonde pisar a planta dos pés, Ele vai delimitar essa geografia da bênção. Deus mostra os limites da ação de Josué no verso 2 e 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, todo lugar, todo lugar, todo lugar, todo lugar, todo lugar, eu vou tenho dado. E Deus diz: desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, ou seja, toda aquela extensão de vale, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Josué não deve ir à Mesopotâmia, Índia, China, nem para a Europa. Deus estava dizendo: discirna onde você vai colocar o seu pé. Porque o mesmo Deus que disse: todo lugar que pisar a planta dos pés, Ele delimita a geografia da bênção. Isso aqui é a visão.
Porque o fato de enxergar apenas me limita. Por isso Deus não vai dizer o que você vê, Deus diz o que você pisar. Porque o que eu enxergo me limita, mas a visão que Deus me dá torna ilimitada. Pega isso. O futuro dentro da promessa passa por 3 etapas: discernimento, estabelecimento e expandição. Discernir, estabelecer e expandir. E isso só acontece quando eu deixo de andar por vista e passo a andar por fé. Visão é diferente de enxergar. Enxergar tem a ver com aquilo que eu olho. Visão tem a ver com as perspectivas daquilo que eu estou discernindo lá na frente. Dá uma olhada para esse irmão e diga: uma visão, ela antecipa-se às estações. Diga: isso acontece no seu espírito e não nos seus olhos. Quando Deus me trouxe para Linhares, eu não estava vendo uma cidade. Eu estava vendo uma região inteira banhada pelo sangue de Jesus. Quando Ele me colocou na comunhão como pastor dela, eu não estava vendo ovelhas. Eu estava vendo uma porta aberta para a cidade toda se chegar ali. Ver só acontece, só acontece depois do algo. Visão não tem a ver com o presente, tem a ver com o discernimento do futuro. Quem tem uma visão está sempre a um passo à frente. Quem caminha com base na visão, caminha com objetividade. Paulo disse: uma coisa eu faço. Quem caminha na base da visão, caminha com propósito. Deus convoca hoje, nesse congresso de homens com visão de conquistadores. Qual é a paixão da sua vida? O que é que inflama o seu coração? A visão de Deus para a sua vida está relacionada com aquilo que pesa no seu coração. Então deixa de reclamar, para de murmurar. Há um chamado de Deus para você, há uma obra a ser feita. Qual é a visão que Deus tem te dado? A minha paixão é pregar. E eu preguei em média 1 vez por dia esse ano. Eu preguei pouco. No peito de Hudson Taylor ardia a evangelização da China. John Knox sonhava com a Escócia sendo ganha por Jesus. Wilberforce sonhava com o término da escravidão na Inglaterra. Spurgeon dizia para os seus alunos: meus filhos, se o mundo chamar para serem reis, não se rebaixe deixando a posição de embaixadores do céu. Deus disse para Josué: não te mandei eu. Então por que ainda estamos acomodados? Por que ainda não colocamos a mão no arado? Por que ainda não cruzamos o Jordão? Por que ainda não tomamos posse da terra prometida? É porque o pastor não me ungiu. É porque eu não tive oportunidade. É porque eu não tenho uma ordenação na cabeça. É porque ninguém me ajuda. Já há uma confirmação: eu serei contigo, diz o Senhor. Você quer mais o quê? Já há uma confirmação: aonde você entrar eu entro, aonde você pisar eu piso, aonde você botar a mão eu te entrego. Você quer mais o quê? Quem vive debaixo de um plano eterno, irmão,
opiniões adversas e desafio não importa, porque a visão que Deus nos dá, ela abre portas e quebra cadeias. Está Paulo e Silas trancafiado, preso fisicamente, mas livre espiritualmente, e cantam e oram e cantam, até Deus interferir. Ele tinha um alvo: eu não vou morrer na cadeia, eu vou chegar na Macedônia. Tem um anjo lá dizendo: atravessa, vem cá, vem para a Grécia, vem para cá, eu vou chegar lá, então eu não vou morrer aqui. Quem tem visão está vendo além. Ele ora porque sabe que o terremoto de Deus vai acontecer. A visão de Deus me preserva. Está João na ilha de Pátimos, velho, com idade avançada. Roma colocou lá para morrer. Mas quando todos pensaram que seria o fim, Deus abriu seus olhos espirituais e ele viu o céu aberto, revelação, e escreveu o Apocalipse. Olha para esse crente aí e diga assim: eu não sei você, mas debaixo dessa essência tem colírio de Deus para liberar visão para a sua vida. Terceira verdade, a gente ora. Reconheça e honre a unção de quem veio antes de você. E só assim você será o homem com uma missão debaixo de uma promessa. O verso 17 declara a resposta do povo de Israel a Josué, após a morte de Moisés, afirmando: como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Agora veja que por 10 vezes no capítulo traz a lembrança, a memória de Moisés. Em todas elas uma posição de reconhecimento e de honra. Se nós bebemos da fonte hoje, é porque alguém cavou um dia. Se estamos colhendo hoje, é porque um dia alguém arrancou toco e plantou semente para nós. Todo mundo vê a Filadélfia com esse tamanho todo, com ministérios abençoados, congregações, mas ninguém lembra da barraquinha onde o pastor tinha que vender para sustentar a casa, e durante a noite, num sacrifício medonho, ir para uma congregação pequena, crendo numa visão de avivamento que ninguém ainda tinha percebido, para uma cidade, e debaixo de uma promessa: eu vou te dar um povo. A gente gosta da coisa pronta, mas não valorizamos quem preparou a mesa. Eu vi hoje aqui um coral maravilhoso. Pelo amor de Jesus, vai cantar bem assim lá na minha casa. E canta mesmo, né? Abre a goela e... que coisa linda. Mas eu fiquei pensando ali, quando começou não era assim. Era pastor, pastora e mais 3 ou 4, acreditando na visão que Deus tinha dado, acreditando na promessa que Deus plantou. E vai para BH receber unção, receber congresso, e faz aliança aqui e acolá. Outros fazem chacota e riram e disseram: é loucura, é loucura. Mas o pastor dizia: eu estou debaixo de uma visão, debaixo de um direcionamento. Por enquanto é uma nuvem, mas daqui a pouco vai ter tempestade, porque vai chover. A palavra honra, do grego timer, que significa valor, preço, estima, respeito, reconhecimento.
O engraçado é que essa palavra grega, ela dá a ideia de atribuir um alto valor a algo ou a alguém, ou a glória devida a Deus. Por isso que 2 de Pedro 2,17 diz: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Honrar é uma arte de reconhecer o peso das pessoas e dar a ela o devido valor de reconhecimento utilizando palavras e ações. Quando eu pratico a honra, novos acessos são liberados. Por 30 dias, Josué não está apenas paralisado, mas paralisado pela honra de Moisés. Ele diz: quem morreu não foi o Zé da couve, quem morreu foi Moisés. Ele reconhece que vai ficar um vazio medonho. É por isso que as portas vão se abrindo para ele, porque a honra dá acesso. Honrar a Deus abre porta de provisão. Provérbio 3, 9 e 10 diz: honra ao Senhor com teus bens, com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão os vinhos dos lagares. Eu não dizimo porque eu sou gaiato, esperando a troca. Eu dizimo por honra, porque eu sei que a honra vai abrir portas de provisão. Se eu quero ser uma pessoa de honra, eu preciso subir o degrau de gratidão, porque a gratidão antecede a honra. Honra e gratidão caminham juntas. Pessoas verdadeiramente honradas não apenas reconhecem o valor do outro, mas também expressam gratidão de forma sincera. Gratidão é um princípio do reino de Deus, que nos ensina a reconhecer a mão dele e das pessoas que fazem parte da nossa jornada. Mike Murdock, ele disse que a unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Olha para essa pessoa e diga: a unção que você respeita, que você honra, é a unção que você atrai. Irmãos, Deus estabelece e retira homens de posição, mas é a unção que mantém governos. Não é sobre quem carrega, é sobre o que carrega. Quando eu honro o pastor, eu não estou honrando apenas a pessoa, eu estou honrando o que ele carrega. E quando eu honro, respeito e admiro, Deus está de olho. Pega essa verdade. A unção é como o óleo que alimenta a tocha. Quando a unção diminui, o óleo perde a força e o seu poder. Então a unção que eu honrar, nela eu vou prosperar. Você crê nisso? Diga glória a Jesus. Isso é um princípio. Agora entenda, isso deve ser espontâneo, de vontade própria. Sentimento de gratidão não deve ser forçado. Ninguém deve forçar a honrar, exigir honra. Se honrar vai ser por constrangimento e não por gratidão, amor e carinho. Romanos 12:10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Se eu honro, eu recebo honra. Como Josué passou a vida toda, 45, honrando, Deus falou assim: é você. Ficou o tempo todo na porta da tenda, que Deus falou: cai para dentro agora.
desejou tanto o rosto brilhar que Deus disse: não vai brilhar só o rosto, não, vai brilhar a alma, o coração, o espírito. Eu vou ser contigo, cai para dentro. A honra é admiração, é respeito, valorização, não é presentes. É admirar o jeito com que o outro carrega algo de Deus. Eu sou nada diante de gente analfabeta, sem conhecimento teológico algum, sem hierarquia ministerial, mas que carrega algo tão pesado de Deus, que eu me sinto minúsculo diante deles. Eu tenho minha formação teológica, todo dia eu estudo alguma coisa, porque eu quero buscar. Já tenho um nome, um reconhecimento nacional, já preguei nos maiores eventos do país, mas tem gente que tem acesso a Deus que eu não tenho. Para essas pessoas eu bato continência, e eu digo: eu sou soldado aqui, tu és o general. Eu conheço umas mulheres do coque, a quem eu oro dizendo: Deus, como eu queria ter o peso da glória que ela carrega, como eu queria ver esse céu descortinado que ela enxerga, como eu queria ter esse relacionamento de intimidade que ela tem, como eu queria entrar nesse lugar de acesso e ver o sobrenatural como ela vê, porque eu vejo a aparência da letra, mas ela vê o conteúdo da essência. Fique em pé, por gentileza. Olhe para essa pessoa e diga: celebre o que Deus fez através da vida de outro, porque um dia poderá também fazer através da sua vida. Para cada tempo há uma unção liberada. Tempo de Moisés e do deserto acabou. Não vai ter mais maná, a nuvem não vai mais descer, a coluna de fogo não vai estar mais ali, o monte não vai tremer mais, não vai mais ter tábua de pedra sendo escrita. A unção agora é diferente, vem com uma porção dobrada para conquistar, porque agora é gigantes que vão ter que tombar, é religiosidade no nível de idolatria que vão ter que cair, são principados e potestades que terão que fugir. Não é sobre povos, é sobre demônios. Não é sobre região, é sobre principados. Josué vai ter que encarar algo maior do que Moisés encarou. Por isso Deus disse a ele: assim como fui, eu serei. Todos os dias da tua vida não te desampararei. Aonde tu entrar, eu entro. Aonde botar as mãos, eu coloco a minha. Aleluia! Ou seja, para esse tempo, a unção dobrou, a unção cresceu, a unção multiplicou por causa da honra. Olha para essa pessoa e diga: você está pronta para carregar aquilo que a sua liderança tem? Não, diga para ela, diga: você está pronta para carregar o peso daquilo que a sua liderança tem? Ela é para comandar a Serminaia. Você está preparado para isso?
Novos tempos exigem novas unções. E eu sinto de Deus ouvindo todos os pregadores, porque eu ouvi. Vendo todos os cortes, porque eu vi. Eu não sou bobo. Quero saber onde eu estou pisando, o que Deus está fazendo. Eu percebi que desde o primeiro dia desse evento, Deus estava falando: eu estou virando uma chave. Quem entendeu isso aqui? Eu estou virando uma chave. Eu estou dando oportunidade para algo novo, que já veio à luz. Acaso não percebeis? É como se Deus estivesse dizendo: geração que se levantou debaixo da autoridade daqueles que eu já estabeleci, prepara, porque há uma unção dobrada para ser derramada sobre vocês.